Sejam todos sempre bem-vindos a esta Casa Espírita, Associação Espírita Ramatiz. Sintam-se acolhidos e juntos, nestes poucos minutinhos, vamos fazer uma reflexão, também com o nosso intuito de que viemos até aqui para pedir, orar, agradecer. Eu agradeço também a presença de vocês e todos que nos acompanham através das redes sociais. Seguindo o nosso cronograma, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E este capítulo tem como título Meu Reino Não É Deste Mundo. E aqui tem subtítulos: A Vida Futura, A Realeza de Jesus, O Ponto de Vista, Instruções dos Espíritos e Uma Realeza Terrena. Eu me detive mais sobre o subtítulo A Vida Futura. Mas nós temos que nos reportarmos, voltar na história que aconteceu há muitos e muitos anos. E nesta história, refere-se sobre a morte de Jesus. Então, que começou com a sua prisão. E na época, o governante era Pôncio Pilatos. Ele tinha o poder e ele decretava se as pessoas iam manter-se vivas ou ele designava a morte. E Jesus foi preso e acusado de, olha só, instigar o povo à revolta, incentivar as pessoas a não pagar os tributos a César e ter se proclamado rei. E Pilatos entrou no palácio e disse: tragam em minha presença Jesus. A gente fica passando uma imagem na tela mental da gente, né? E assim, Pilatos perguntou: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para impedir de cair nas mãos dos judeus, mas meu reino não é deste mundo. E novamente Pilatos insistiu: tu és rei? E Jesus lhe respondeu: tu dizes, sou rei. Vós o dissestes, eu sou rei.
Eu não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, ouve a minha voz. São João, capítulo 18, versículo 33, 36, 37. Por estas palavras, meu reino não é deste mundo, Jesus se refere à vida futura. E os judeus, eles tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Mas, gradativamente na história da humanidade, também aconteceram as 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Moisés não conseguiu revelar, dizer ao seu povo mais informações, falar mais sobre esse tema. Porque o povo daquela época, eles tinham uma capacidade muito pequena de compreensão, de entendimento. Passado muitos anos depois, com a vinda de Cristo na Terra, Jesus revelou que há outro mundo. Porque a humanidade já adquiriu certa evolução de entendimento. Porque no tempo de Moisés, o entendimento da humanidade, poderíamos mencionar que ela era infantil, na fase de bebê, de criança. Na época de Jesus, a mentalidade do povo, com a evolução, já tinha mais entendimento. Diríamos assim que fosse a percepção de um pré-adolescente, de um jovem. E Jesus disse: a justiça divina segue o seu curso, etapa por etapa, sem pressa. E Jesus, através dos seus ensinamentos, apresentou para a humanidade os nossos deveres, enquanto nós estamos aqui estagiando e vivenciando esta experiência durante a nossa estada na vida terrena. Jesus sabia que os homens da sua época não o compreenderiam. Falou, explicou sobre a vida futura, como que se fosse um princípio, ou uma lei da natureza, que ninguém de nós poderá fugir. Ainda nesse texto, neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: porém, a ideia que muitos fazem da vida futura ainda é vaga, incompleta, porque um grande número de pessoas não há esta compreensão. Existem, sim, muitas dúvidas, muitos questionamentos e até mesmo a incredulidade. Então, terceira revelação, o Espiritismo.
que veio completar os ensinamentos de Jesus. É tão jovem ainda o Espiritismo. Então, podemos associar de que a humanidade já tem a compreensão, essa evolução, o entendimento, a capacidade como um adulto. Passamos da fase de criança, pré-adolescente, adolescente para entendimento sobre vida futura, e agora nós estamos na fase de um adulto. E dentro do Espiritismo, conhecendo, vivenciando, buscando conhecimento, é comum falarmos sobre imortalidade da alma, vida futura, pluralidade de existências, que são as nossas reencarnações, comunicação entre os ditos mortos, os desencarnados e os diferentes mundos habitados. Ainda durante as minhas leituras, nas pesquisas, num livro que estava lá em minhas mãos, dizia assim: conheça as obras de André Luiz, que fazem parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Chico Xavier. São 13 obras. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre o Céu e a Terra, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, Sexo e Destino, o nome do livro é E a Vida Continua. Nosso Lar 2, recentemente está sendo apresentado nos cinemas. E eu vou apresentar um pouquinho, um parágrafo, sobre um desses livros que compõem essa coleção, que é Obreiros da Vida Eterna. E neste livro, psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz, pelo espírito André Luiz, mas no prefácio, bem no comecinho do livro, Emmanuel deixou uma mensagem. E nesta mensagem, bem curtinha, ele falou assim, ó: ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em todas as partes. Todas as partes são os diferentes mundos. E neste livro, André Luiz comprova e explica sobre a existência do mundo espiritual. Por isso que a coleção é A Vida no Mundo Espiritual, onde permanecem os seres desencarnados, que são os mortos, vivendo uma nova vida e preparando-se para a volta à jornada terrena. O que acontece aos que chegam na Terra e aos que saem dela, da Terra. Para complementar a nossa reflexão, o nosso estudo, eu pesquisei neste livro aqui, psicografado por Hercílio Mais, ditado por Ramatiz, A Vida Humana e o Espírito Imortal. Então, o médium, o Hercílio Mais, ele disse assim também no início da obra:
Ele diz assim, a Ramatiz sempre insiste em abordar sob os diferentes ângulos assuntos já explanados, já falados anteriormente, advertindo que as pessoas têm memória fraca, ele falou, o médium. E Ramatiz diz assim, a Terra é um dos incontáveis mundos de educação espiritual. E ele complementa, é injustificável que o espírito encarnado na Terra ainda duvide de sua origem divina e do seu venturoso destino futuro. Lembram que a gente falou que a lei da natureza nós não temos como fugir? E para finalizar, então, conhecendo sobre o Espiritismo, vivenciando tantas informações, conhecendo sobre a vida futura, deixa de ser simples artigos de fé, mera hipótese, e vamos crer, vamos ter certeza que tudo isso é uma realidade. Pensamos, vamos pensar, vamos refletir, vamos crer, aumentar a nossa fé, ser confiante nos ensinamentos de Jesus e agradecer pelos nossos aprendizados e permaneçam todos com Deus. Que assim seja.